Eu quero que você que está me ouvindo, ou vendo, faça uma análise. E para começar este tema sobre produtividade e gestão, eu quero que você faça uma análise da semana que passou, do mês que passou. Como tem sido a sua produtividade? Como tem sido a sua gestão? Você tem produzido muito ou você tem produzido pouco? Você tem sentido que você tem avançado ou você está com dificuldade de gerir? Então, um dos princípios da produtividade também é este: é eu entender que eu tenho que ter um planeamento, um planejamento e organização. Se eu não tenho um planejamento, uma organização, eu não tenho como, não é? É, avançar e saber se estou indo bem ou mal. Segundo ponto, fazer uma avaliação contínua e avaliação e melhoria contínua. Para isso eu tenho que parar. Eu tenho que rever a minha vida, rever a minha semana, rever se estou indo bem, se estou indo mal, se precisa, se funcionou, se não funcionou e o que que precisa ser ajustado. Então nada melhor do que como fluiu a minha semana passada. Eu sinto que eu fui produtivo, sinto que não foi produtivo. E eu tenho que entender que produtividade significa o quê? Capacidade de produzir. Produtividade não é andar a 2.000 quilômetros por hora ou a 200 por hora, como dizem, né? Produtividade não é viver correndo. Produtividade é eu ter capacidade de produzir. Produtividade vem do latim productivus, productivus, que significa capacidade de produzir, ou seja, levar algo adiante, gerar algo novo. E isso, quando eu entendo essas nuances, eu posso ser mais assertivo em saber quando eu estou produzindo e não estou produzindo. Por quê? Porque tem pessoas que estressam, tem pessoas que ficam aflitas, porque pensam que não são produtivos ou que não está produzindo nada. E na verdade ela só precisa ter clareza, ela só precisa ter organização. Então esse é um dos grandes princípios. Então produtividade é levar algo adiante. E gestão, o próprio nome já diz, né? Que é a ação de administrar, a ação de gerir. Ou seja, carregar com responsabilidade e intenção. Quando eu faço isso, eu passo a avançar, abundar e prosperar mais em tudo que eu faço. Então, prosperidade não é velocidade, ou melhor, produtividade não é velocidade. Produtividade é eu ser capaz de produzir. Agora, em maior ou menor escala, cada um vai fazer o que quer, vai analisar da forma que quer. Produtividade em que área da vida? Produtividade física, produtividade emocional, produtividade espiritual. Então, eu estou falando aqui de forma transversal. Depois nós vamos entrar nas áreas. Por quê? Porque às vezes nós pensamos que somos é, pessoas produtivas, principalmente com o maior recurso que nós temos, que chama-se tempo. Tá vendo, Juliana? Eu já estou fechando aqui o tema, porque eu estou falando de forma ampla, não é, o significado, a etimologia da palavra produti, productivos, que é produtividade. E agora eu vou fechar em temas. Os três, um dos três maiores recursos que nós temos: tempo, pessoas e dinheiro ou recursos materiais. E eu tenho que entender que eu tenho que gerir e ser produtivo. Se eu não gerir bem o meu tempo, provavelmente eu não vou ser produtivo. Se eu não for produtivo com o meu tempo, claramente eu estou desperdiçando um dos maiores recursos que eu tenho. Então eu tenho que ser produtivo com o tempo. Eu tenho que ser produtivo com aquilo que está nas minhas mãos. Caso contrário, o que que acontece? Eu vou perder é, é, o timing, eu vou perder os ciclos da vida, eu não vou estar preparado, a oportunidade vai vir, vai passar. Então, fundamental gerir bem o seu tempo, a sua vida, os seus recursos, e através disso eu posso avançar, eu posso prosperar.
Tem uma história muito interessante, onde nós vemos que Neemias, ele reconstruiu os muros em tempo recorde. Ele reconstruiu os muros, ele fez algo que não era natural, ele foi muito produtivo e ele soube gerir bem, que foi a reconstrução dos muros. E essa reconstrução dos muros era impossível terminar em 52 dias. Mas nós vemos ali muitos princípios que ele utilizou para ser produtivo e gerir bem. E quando nós falamos isso, nós falamos, por exemplo, de clareza de propósito. É o ponto número um para você, para qualquer pessoa ter é, produtividade, para qualquer pessoa ter realmente uma boa gestão. Como o que ele faz? Comece pelo porquê. Até tem um livro que chama isso, né? Comece pelo porquê. Então, saber por que você faz o que faz vai tornar você muito mais produtivo, produtiva. Com certeza. Quando eu sei por que eu faço o que faço, eu claramente já estabeleço um princípio da produtividade, que é o quê? Eu ter clareza de propósito. Depois, como eu sei porque eu faço o que faço, eu defino claramente objetivos bem claros, que direcionam ações e evitam distrações. Então, quando eles vinham falar com Neemias, ele falou: estou numa grande obra e não posso parar. Eu não posso descer agora. Eu não posso agora fazer mais nada. Não, meu foco é este agora. Enquanto eu não terminar isso, não vale a pena ver outra coisa. Não vale a pena ver outro projeto. Não vale a pena eu ir para outro sonho. Então Neemias estava muito focado, muito, porque ele sabia que para ele conseguir algo inédito na vida dele, ele tinha que focar, ele tinha que ser organizado, ele tinha que gerir bem o seu tempo. Raniel, qual o sinal que eu tenho gerido bem o meu tempo? Eu vou dizer para você. Normalmente as pessoas que gerem bem o seu tempo, elas sabem muito bem tratar das coisas importantes, elas planeiam antes e elas evitam urgência. Porque o que que gera estresse? A urgência. Ai, passou da hora. Ai, tá passando da hora. De quê? De fazer isso ou fazer aquilo. Então, quando eu tenho coisas a tratar que passa da hora, quer dizer que era importante e agora tornou urgente, foi porque quando era importante eu não tratei, eu não cuidei. E isso eu estou falando de forma transversal, ou seja, tanto a nível de gestão de tempo, de gestão da vida, que são os ciclos da vida, não é? Que a pessoa tem que tratar uma coisa até certa idade e não tratou. Eu estou a falar também em termos de estudos, em termos emocionais, em termos até mesmo espirituais, porque ela devia ter investido tempo, devia ter meditado, orado, jejuado, não sei, feito, produzido, e ela não fez. Então, aquilo que era importante não foi tratado. Como não foi tratado, tornou-se uma urgência. Então, tudo aquilo que eu não trato, que eu não domino no tempo, dentro do ciclo que eu tenho disponível, que é importante, vai tornar urgente.